Trabalho como caminhoneiro há mais de 20 anos. A estrada é minha casa, e sempre me acostumei com as longas noites de solidão. Já passei por diversos estados, já cruzei desertos, montanhas, cidades pequenas e trechos completamente desabitados. Você vê de tudo nas rodovias, e acidentes horríveis, motoristas irresponsáveis, e até alguns momentos estranhos, mas sempre consegui me manter cético e racional. Nunca fui de acreditar em histórias de terror ou em coisas sobrenaturais. Isso até uma noite, numa estrada deserta no interior de Minas Gerais. Eu estava voltando de uma viagem longa, transportando cargas de São Paulo até o norte de Minas. O percurso era conhecido para mim, e a estrada, embora sinuosa em alguns trechos, não me dava medo. Era só mais uma noite comum, ou pelo menos era o que eu pensava. Comecei a viagem no final da tarde, quando o sol ainda estava se pondo, e a paisagem ao meu redor parecia tranquila. Estava escutando meu rádio, um programa de música sertaneja, para passar o tempo enquanto o motor do caminhão rugia sob mim. Conforme a noite caía, a estrada ficava mais escura, e o trânsito ia diminuindo aos poucos. Passei por pequenas cidades e vilarejos, mas, por volta das 22 horas, já estava num trecho completamente deserto, sem sinal de civilização. A chuva começou a cair logo depois das 23 horas. Era uma chuva leve, nada demais, apenas o suficiente para tornar a estrada um pouco mais perigosa. Reduzi a velocidade, como sempre fazia em situações como essa, e continuei dirigindo em meio à escuridão. A única luz vinha dos faróis do meu caminhão, que iluminavam a estrada à frente por alguns metros, e as árvores e campos ao redor pareciam desaparecer na negritude da noite. Foi então que percebi algo estranho. Eu estava passando por um trecho mais sinuoso, quando senti como se tivesse visto algo se movendo à beira da estrada. Era rápido, apenas um vislumbre, mas parecia ser uma figura humana. O coração acelerou por um momento, mas pensei que fosse apenas minha imaginação pregando peças. Continuei dirigindo, mantendo os olhos atentos na estrada, mas o pensamento daquela figura não saía da minha cabeça. Cerca de 10 minutos depois, aconteceu de novo. Dessa vez, foi mais claro. Uma figura escura, no canto da minha visão, como se alguém estivesse parado à beira da estrada. Pisquei, achando que fosse algum reflexo, mas quando olhei pelo retrovisor, não havia ninguém. O caminhão seguia em frente, iluminando o asfalto e as árvores balançando com o vento, mas aquela sensação de estar sendo observado crescia dentro de mim. A chuva começou a apertar, e o som das gotas batendo contra o para-brisa era ensurdecedor. Continuei dirigindo, mas minha mente estava em alerta. Algo naquela noite estava diferente. O silêncio da estrada, o som do motor e da chuva, tudo parecia criar uma atmosfera pesada, sufocante. E então, vi novamente. A figura estava de pé, dessa vez bem no meio da estrada, a alguns metros à minha frente. Era alta, magra, e parecia uma sombra mais densa que a própria noite. Pisquei os faróis, na esperança de que fosse apenas uma pessoa pedindo ajuda ou algo assim, mas a figura não se mexeu. Ela apenas ficou lá, parada, me encarando. Com o coração disparado, pisei no freio, mas o caminhão derrapou levemente na pista molhada. Quando o veículo finalmente parou, a figura tinha desaparecido. Não havia mais ninguém na estrada. Saí da cabine, tentando entender o que estava acontecendo. A chuva estava tão forte que mal conseguia enxergar à minha frente, mas eu sabia que tinha visto algo. Caminhei até o lugar onde a figura estava, iluminando a estrada com a lanterna que sempre levava comigo, mas não havia nada. Nem pegadas, nem qualquer sinal de que alguém estivesse ali. Era como se tivesse desaparecido no ar. Voltei para o caminhão, tentando afastar o medo crescente. É só cansaço, pensei. Estou imaginando coisas. Liguei o motor e continuei minha viagem, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. A estrada parecia mais escura, mais vazia, e a chuva parecia não ter fim. Cerca de 1 hora depois, aconteceu o que eu mais temia. Eu estava em um trecho longo e reto da estrada, quando, de repente, todas as luzes do painel do caminhão começaram a piscar. O motor engasgou por um segundo, e o rádio, que estava tocando uma música qualquer, começou a emitir estática. Antes que eu pudesse reagir, o motor do caminhão parou completamente, e o veículo começou a perder velocidade. Encostei no acostamento, tentando entender o que estava acontecendo. Era raro o caminhão simplesmente parar assim, mas às vezes os problemas mecânicos surgiam do nada.
A única coisa que eu sabia é que não queria ficar ali, no meio do nada, com a chuva torrencial e uma sensação crescente de que algo estava me observando. Desci do caminhão para verificar o motor, tentando me proteger da chuva com a jaqueta, mas o frio cortante e a água me deixavam quase sem visão. Quando abri o capô e iluminei o motor com a lanterna, não vi nada de errado. Mas enquanto eu estava lá, debaixo da chuva, algo me fez parar. Ouvi um som. Um som suave, mais distinto, como passos na água. Olhei ao redor, iluminando a estrada e o mato ao lado, mas não vi nada. O som se repetiu, dessa vez mais perto. Era como se alguém estivesse caminhando lentamente em minha direção. Minha respiração acelerou, e, com o coração disparado, voltei para a cabine do caminhão, trancando a porta atrás de mim. O motor ainda estava morto, e as luzes do painel continuavam piscando. Olhei pelo retrovisor, e foi então que vi algo que me gelou o sangue. A figura estava lá, parada bem atrás do caminhão. Ela não se movia, apenas me observava. Era a mesma sombra que eu havia visto antes, mas agora estava mais perto, mais definida. Não tinha rosto, não tinha feições, era apenas uma massa escura, mas eu podia sentir que ela estava olhando diretamente para mim. Pisei no acelerador, tentando ligar o motor desesperadamente, mas o caminhão não respondia. O pânico tomou conta de mim, e minha mente gritava para que eu fizesse algo, mas minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. A figura deu um passo à frente. Foi nesse momento que, finalmente, o motor deu sinal de vida. Liguei o caminhão com um tranco e acelerei o mais rápido que pude. O veículo avançou, e quando olhei pelo retrovisor novamente, a figura havia desaparecido. Dirigi por horas, sem parar, sem olhar para trás. O medo me acompanhava o tempo todo, e cada vez que a chuva batia mais forte contra o para-brisa, sentia como se aquela coisa estivesse me seguindo, esperando o momento certo para aparecer de novo. Quando finalmente cheguei ao meu destino, já era quase manhã. O céu estava começando a clarear, e a chuva havia diminuído. Encostei o caminhão no pátio da empresa e fiquei ali, sentado por um bom tempo, tentando entender o que tinha acontecido. Nunca contei essa história para ninguém. Quem acreditaria em mim? Um caminhoneiro dizendo que viu uma sombra na estrada, uma figura que desapareceu no meio da chuva? Mas eu sei o que vi. Sei que aquilo estava lá, e sei que me seguiu por quilômetros naquela estrada deserta. Desde aquela noite, toda vez que dirijo em estradas escuras e solitárias, fico olhando pelo retrovisor, esperando ver aquela figura de novo. Porque, no fundo, eu sei que ela ainda está lá, à espreita, esperando por mais alguém. E talvez, da próxima vez, ela não desapareça tão facilmente. Ser caminhoneiro tem suas vantagens, a liberdade de cruzar o país, a solidão da estrada e o prazer de guiar grandes máquinas através de diferentes paisagens. Mas também tem seu lado sombrio. Quem trabalha nas estradas há tanto tempo quanto eu sabe que existem histórias que ninguém conta, acontecimentos que você tenta esquecer. Infelizmente, eu vivi um desses momentos que nunca consegui tirar da minha cabeça. Aconteceu há cerca de 10 anos, numa estrada no sul do Brasil. Eu estava transportando uma carga pesada de Curitiba até Porto Alegre. Era uma viagem longa, então decidi sair no meio da tarde para pegar um trecho da estrada ainda com luz. Dirigi por horas até a noite cair, e a estrada ficar cada vez mais deserta. Não havia muito movimento naquela rota, apenas algumas pequenas cidades no caminho, e eu já estava acostumado com a sensação de solidão. A madrugada chegou, e o cansaço começou a pesar. Era por volta das 2 horas da manhã quando decidi que precisava de um café para me manter acordado. Encostei em um posto de gasolina no meio do nada, um daqueles postos de beira de estrada, com uma lanchonete que parecia abandonada, mas que ainda funcionava. Desci do caminhão e entrei na lanchonete. Estava vazia, exceto por uma atendente sonolenta que me serviu um café fraco e requentado. O lugar era mal iluminado, com mesas antigas e um rádio velho tocando música baixinha ao fundo. Tomei o café rapidamente, sem querer demorar muito ali. Quando voltei para o caminhão, foi quando algo estranho começou a acontecer. Ao entrar na cabine, senti um arrepio subir pela espinha. O interior do caminhão parecia mais frio do que deveria estar, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Balancei a cabeça, tentando afastar o cansaço, e liguei o motor, pronto para continuar a viagem. Eu já estava na estrada há cerca de 20 minutos quando senti como se algo estivesse diferente no caminhão.
O som do motor parecia abafado, e a cabine estava estranhamente silenciosa, exceto pelo barulho das rodas no asfalto. Olhei pelo retrovisor, e foi aí que vi. Sentado no banco do passageiro, estava um homem. Meus olhos se arregalaram de susto, e o caminhão deu uma leve guinada na estrada. Por um segundo, pensei que estava alucinando, que era o cansaço me pregando peças, mas quando olhei novamente, ele ainda estava lá. Um homem pálido, de aparência cansada, com roupas escuras e o rosto parcialmente coberto pela sombra da cabine. Meu corpo ficou paralisado. O que ele estava fazendo ali? Como ele tinha entrado no caminhão? Eu estava sozinho quando saí do posto. Respirei fundo e tentei falar, minha voz saindo trêmula. Quem é você? Como entrou aqui? O homem não respondeu. Ele apenas me olhou, com um olhar vazio, quase sem vida. Seus olhos eram fundos, cercados por olheiras escuras, e havia algo de profundamente errado nele. Ele não parecia humano. Parecia uma sombra de alguém que já tinha sido. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir o sangue pulsando nos ouvidos. Acelerei o caminhão, na esperança de que ele desaparecesse ou que, de alguma forma, eu estivesse sonhando. Mas o homem continuava lá, imóvel, me observando de lado. A estrada à frente parecia interminável. Eu não sabia o que fazer. Meu corpo todo tremia, mas eu continuava dirigindo, com as mãos firmes no volante, tentando ignorar a presença daquele estranho ao meu lado. Foi então que ele finalmente falou, com uma voz baixa e rouca, quase como um sussurro. Você vai me levar para casa. Minha mente ficou em branco. O que ele queria dizer com aquilo? Levar para casa? Não havia nada à nossa volta, apenas a estrada deserta e as sombras da noite. Onde é sua casa? Perguntei, com a voz vacilante. Ele me olhou novamente, e seus olhos pareciam ainda mais vazios. Não se preocupe, e você saberá quando chegar lá. As palavras dele fizeram um frio ainda maior tomar conta de mim. O medo se transformou em pânico, e tudo o que eu queria era sair daquela estrada e fugir daquele caminhão. Acelerei ainda mais, meu corpo todo em alerta, esperando que algo acontecesse, esperando que ele desaparecesse. Mas ele não desapareceu. Durante horas, continuei dirigindo com aquele estranho ao meu lado, o tempo todo me observando em silêncio. Cada minuto parecia uma eternidade. Não havia nenhum sinal de cidade, nenhum lugar onde eu pudesse parar e pedir ajuda. Era apenas eu, o caminhão, a estrada e aquele homem. Quando finalmente o sol começou a nascer, olhei de relance para o banco do passageiro. Ele tinha desaparecido. A cabine estava vazia, como se ele nunca tivesse estado ali. Mas eu sabia o que tinha visto, e sabia que ele não era uma alucinação. A sensação de que algo muito errado havia acontecido me acompanhou pelo resto da viagem. Nunca soube quem era aquele homem, nem o que ele queria. Mas desde aquela noite, sempre que dirijo sozinho à noite, fico com medo de olhar para o banco do passageiro, com medo de vê-lo lá de novo, esperando por mais uma carona para casa. A estrada sempre foi minha segunda casa. Não importa a hora ou o lugar, dirigir pelas rodovias desertas à noite se tornou algo natural para mim. Conheço os trechos de cor, e aprendi a lidar com o silêncio das madrugadas e os longos períodos sem ver uma única alma viva. Mas, depois do que aconteceu numa noite chuvosa, comecei a olhar para a estrada com outros olhos. Estava dirigindo por uma estrada pouco movimentada no interior do Paraná. Era um trecho isolado, cercado por florestas densas, e eu sabia que não encontraria movimento até o amanhecer. Meu destino era Foz do Iguaçu, e ainda tinha algumas horas de estrada pela frente. O céu estava carregado de nuvens escuras, e a previsão indicava tempestade, mas eu estava acostumado com isso. Nada parecia fora do normal. Por volta das 2 horas da manhã, a chuva começou a cair com força. O para-brisa mal conseguia dar conta da água, e a visibilidade estava cada vez pior. Decidi diminuir a velocidade, dirigindo com cautela pelas curvas sinuosas da estrada. Foi então que, à distância, vi algo incomum. Parado no acostamento, havia um caminhão. Ele estava com as luzes de emergência piscando, mas não havia sinal de movimento. Achei estranho, pois era raro encontrar outros caminhoneiros naquela estrada, especialmente aquela hora da noite e em meio a uma tempestade. Encostei meu caminhão a alguns metros de distância, pensando que o motorista poderia estar precisando de ajuda. Era comum os caminhoneiros se ajudarem, especialmente em trechos isolados como aquele.
Desci da cabine, me protegendo da chuva com o capuz da jaqueta, e caminhei até o caminhão abandonado. Quando cheguei mais perto, algo me deixou inquieto. A porta do caminhão estava aberta, balançando levemente com o vento, e não havia sinal de ninguém dentro. O motor estava desligado, e tudo parecia estar em silêncio, exceto pelo som da chuva batendo no metal do veículo. Alô? Tem alguém aí? Gritei, tentando me fazer ouvir acima da tempestade. Nenhuma resposta. Olhei ao redor, iluminando o interior do caminhão com minha lanterna, mas não havia ninguém. A cabine estava vazia, e não havia sinais de que o motorista estivesse por perto. Tudo o que vi foi um mapa amassado no banco do passageiro e algumas latas de refrigerante vazias espalhadas pelo chão. A sensação de que algo estava errado crescia dentro de mim. Onde estava o motorista? O que havia acontecido com ele? Decidi dar uma volta pelo caminhão, verificando os arredores, mas não encontrei nada. A chuva estava tão forte que mal conseguia ver além de alguns metros. Voltei para o meu caminhão, com uma sensação de desconforto que não conseguia explicar. Subi na cabine e liguei o motor, pronto para continuar minha viagem. Mas, quando olhei pelo retrovisor, algo me fez congelar de medo. Atrás do meu caminhão, no meio da estrada, estava uma figura. Era uma pessoa, completamente encharcada, com roupas escuras e a cabeça baixada, como se estivesse olhando para o chão. O coração disparou. De onde aquela pessoa tinha vindo? Não havia ninguém ali minutos atrás. A figura começou a andar lentamente em direção ao meu caminhão, e cada passo parecia demorar uma eternidade. Meu instinto me dizia para acelerar e sair dali, mas algo me impedia de me mover. Eu estava preso pelo pavor. Quando a figura chegou mais perto, consegui ver seu rosto à luz fraca dos faróis traseiros. Era o rosto de um homem, mas havia algo profundamente errado com ele. Sua pele estava pálida, quase cinza, e seus olhos eram fundos, como se não houvesse vida neles. "O que você quer?" Gritei, tentando controlar o pânico. O homem não respondeu. Ele apenas ficou parado atrás do caminhão, me observando. Sem pensar duas vezes, pisei no acelerador e acelerei o máximo que pude. O caminhão avançou pela estrada, e, quando olhei novamente pelo retrovisor, o homem havia desaparecido. Dirigi sem parar até o amanhecer, sem olhar para trás. A sensação de que aquela figura ainda estava me seguindo nunca me deixou. Até hoje, nunca soube o que aconteceu com o motorista daquele caminhão abandonado, nem quem era o homem que apareceu na estrada. Mas desde aquela noite, sempre que vejo um caminhão parado no acostamento, evito olhar muito de perto. Há coisas na estrada que é melhor não investigar. Meu nome é Roberto, e sou caminhoneiro há mais de 15 anos. Já dirigi por todas as estradas do Brasil, já passei por lugares que a maioria das pessoas nem sabe que existem, mas nada me preparou para o que vivi numa noite chuvosa, há alguns anos. Até hoje, não sei se foi minha mente pregando peças em mim, ou se realmente aconteceu algo sobrenatural. Mas posso garantir que foi a noite mais aterrorizante da minha vida. Era uma noite comum de trabalho. Eu estava transportando uma carga de eletrodomésticos de São Paulo para o interior do Paraná. A rota era tranquila, e eu já tinha feito aquele caminho várias vezes. O clima estava ruim desde o começo da viagem, a chuva caía sem parar, e o vento forte fazia o caminhão balançar de vez em quando. Nada fora do normal, mas o cansaço começou a bater depois de algumas horas de estrada. Por volta das 23 horas, a chuva se intensificou. As gotas pesadas batiam com força no para-brisa, e a visibilidade era quase zero. Eu dirigia devagar, com os faróis iluminando apenas alguns metros à frente. A estrada estava completamente deserta, e eu não via nenhum carro há pelo menos uma hora. Foi então que percebi algo estranho. Eu sabia que estava em uma estrada reta, sem muitas curvas, mas de repente a paisagem à minha volta parecia diferente. As árvores nas margens da estrada, que antes eram esparsas e baixas, agora estavam mais densas e escuras, como se a floresta tivesse se fechado ao redor da estrada. Isso não fazia sentido, já que eu estava em uma área de campos abertos, sem grandes florestas por perto. A estrada parecia continuar para sempre, e a escuridão à minha volta parecia estar me cercando. Olhei para o painel, conferi o GPS, mas, estranhamente, o sinal havia caído. Era incomum, mas possível, considerando que eu estava em uma área rural. Continuei dirigindo, tentando não me preocupar com aquilo. Mas,
Conforme o tempo passava, a sensação de que algo estava errado só aumentava. O relógio no painel marcava meia-noite, e eu ainda estava naquela estrada aparentemente infinita. O que mais me incomodava era que eu não reconhecia mais o caminho. Eu conhecia aquela rota de core salteado, mas as árvores e as curvas que eu via à minha frente não estavam no mapa que eu conhecia. Comecei a ficar inquieto. O que estava acontecendo? Será que eu tinha tomado uma rota errada? Não fazia sentido. A chuva continuava caindo, pesada e constante, e o som do vento uivava ao redor do caminhão. A estrada parecia se estender indefinidamente, e a sensação de isolamento era esmagadora. Eu estava sozinho, completamente sozinho, no meio de uma estrada que parecia não ter fim. Foi quando vi algo ao longe. À frente, na beira da estrada, havia uma luz fraca, piscando. Meu coração acelerou. Poderia ser um carro parado ou uma casa, talvez algum tipo de civilização que eu não tinha visto antes. Acelerei um pouco, me aproximando da luz, e foi então que a vi com mais clareza. Era um pequeno posto de gasolina. O lugar parecia antigo, quase abandonado. As bombas de combustível estavam enferrujadas, e a pequena loja de conveniência ao lado tinha as luzes piscando, como se estivesse com problemas na eletricidade. Encostei o caminhão, aliviado por finalmente ter encontrado um lugar para parar e tentar entender onde eu estava. A chuva continuava, mas a sensação de que eu não estava mais sozinho me acalmou um pouco. Saí do caminhão e corri até a loja, tentando me proteger da chuva com a jaqueta. Ao entrar, senti um arrepio estranho. O lugar parecia congelado no tempo. As prateleiras estavam cheias de produtos empoeirados, e o cheiro de mofo impregnava o ar. No balcão, um velho com cabelos grisalhos e óculos grossos estava sentado, lendo um jornal amarelado. "Boa noite", disse, tentando soar normal, embora o ambiente fosse um tanto desconfortável. "A estrada aqui está estranha, eu não reconheço esse trecho." "Você sabe onde estamos?" O velho levantou os olhos lentamente, como se estivesse me notando pela primeira vez. Ele me olhou por alguns segundos, com uma expressão vazia, antes de responder. "Você não devia estar aqui." Aquelas palavras me gelaram. O tom de sua voz era seco, sem emoção. Tentei não dar muita importância, achando que ele era apenas um velho rabugento. "Estou meio perdido. Será que você pode me dizer como chego na cidade mais próxima?" Ele me olhou mais uma vez, com uma expressão estranha, quase de pena. "A cidade não tem mais volta." Meu coração disparou. O que ele queria dizer com aquilo? Olhei ao redor da loja, tentando entender o que estava acontecendo. Tudo naquele lugar parecia errado, como se eu tivesse entrado em algum tipo de pesadelo. A luz continuava piscando, e o vento lá fora parecia uivar ainda mais forte. "O que você quer dizer com isso?" perguntei, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. O velho voltou a olhar para o jornal, sem me dar mais atenção. Saí da loja com o coração batendo forte no peito, tentando ignorar o pavor crescente. Voltei para o caminhão e liguei o motor, decidido a sair dali o mais rápido possível. Enquanto dirigia de volta para a estrada, olhei pelo retrovisor e, para minha surpresa, o posto de gasolina havia desaparecido. Não havia nada lá. Era como se nunca tivesse existido. O pânico começou a tomar conta de mim. Aquilo não fazia sentido. Eu sabia que havia parado naquele posto, que o velho estava lá. Mas agora, tudo o que restava era a estrada vazia e escura, cercada pela chuva. Continuei dirigindo, com as mãos tremendo no volante. O relógio no painel não se movia. Era como se o tempo tivesse parado. A estrada parecia a mesma, a cada quilômetro. Não havia fim, não havia saída. A sensação de estar preso aumentava a cada segundo. Depois de horas dirigindo sem parar, finalmente vi algo à frente. Era um carro parado no acostamento, com as luzes de emergência piscando. Reduzi a velocidade, esperançoso de que, dessa vez, houvesse alguém que pudesse me ajudar. Quando me aproximei, vi uma figura de pé ao lado do carro. Era uma mulher, completamente encharcada, com os braços cruzados como se estivesse tentando se proteger da chuva. Parei o caminhão ao lado dela e abaixei a janela. "Ei, você precisa de ajuda?" perguntei,
com a voz ainda carregada de medo e incerteza. A mulher não respondeu. Ela apenas me olhou, com os olhos fundos e uma expressão de profundo desespero. Havia algo de terrivelmente errado naquele olhar, como se ela soubesse de algo que eu não sabia. Estou perdido, comecei a dizer. Você sabe onde estamos? Ela continuou me olhando, sem dizer nada, mas seus olhos transmitiam um medo que era quase palpável. Antes que eu pudesse falar mais alguma coisa, a mulher deu 2 passos para trás e desapareceu na escuridão. Fiquei paralisado por um momento, sem saber o que fazer. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia explodir. A sensação de estar sendo observado era insuportável, e, pela primeira vez na minha vida, eu estava completamente aterrorizado. Acelerei o caminhão e continuei dirigindo sem olhar para trás. A estrada parecia nunca acabar. A cada curva, a cada quilômetro, era como se eu estivesse preso em um ciclo infinito. O relógio no painel ainda não se movia, e a chuva continuava a cair incessantemente. Não sei quanto tempo se passou até que, finalmente, a estrada começou a mudar. A escuridão ao redor começou a clarear, e as árvores que antes me cercavam começaram a se afastar. Vi ao longe as luzes de uma cidade pequena, e a sensação de alívio tomou conta de mim. Quando entrei na cidade, encostei o caminhão em um posto de gasolina. Dessa vez, o lugar era real. Desci do caminhão com as pernas trêmulas e entrei na loja de conveniência, onde um atendente jovem e simpático me recebeu. Tudo bem, senhor? Parece que viu um fantasma, ele disse, rindo. Eu não respondi. Apenas pedi um café, tentando me acalmar. Mas no fundo, eu sabia que algo naquela estrada ainda estava me esperando. E desde aquela noite, nunca mais dirigi por estradas desertas sem pensar que, talvez, a próxima curva possa não ter fim. Já faz muitos anos que eu rodo pelas estradas do Brasil, e, durante todo esse tempo, vi de tudo. Algumas coisas que vi na estrada eram assustadoras, acidentes terríveis, perigos eminentes, mas nada me deixou mais aterrorizado do que a experiência que vivi numa noite chuvosa, na BR-262, enquanto cruzava o estado de Mato Grosso do Sul. Era uma noite comum de trabalho. O tempo estava ruim desde o começo da viagem, e a chuva fina, que parecia inofensiva no início, foi se intensificando conforme as horas passavam. Eu dirigia devagar, atento à estrada molhada, sem nenhum outro veículo à vista. Por volta das 2 da manhã, avistei algo ao longe na estrada. Um homem estava de pé à beira da rodovia, acenando para mim. Ele usava um casaco escuro e um chapéu, completamente encharcados pela chuva. Reduzi a velocidade e encostei o caminhão alguns metros à frente dele. Caronas não eram incomuns naquela região, e eu já havia dado carona para vários viajantes e caminhoneiros ao longo dos anos. O homem se aproximou devagar, com passos firmes, como se a chuva pesada não o incomodasse. Abri a janela e perguntei: "Tá perdido, amigo? Precisa de carona?" Ele me olhou por um momento, com os olhos sombreados pelo chapéu, e assentiu lentamente. Havia algo estranho em sua postura, algo que me deixou um pouco desconfortável, mas decidi não pensar muito sobre isso. Abri a porta e o deixei entrar. O homem subiu na cabine, sentando-se no banco do passageiro, sem dizer uma palavra. Seu casaco estava molhado, e a água escorria pelo chão do caminhão, mas ele não parecia se importar. Apenas ficou ali, olhando para frente, com as mãos cruzadas no colo. "Para onde você vai?" perguntei, tentando puxar conversa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder, com uma voz rouca e baixa: "Apenas siga em frente." Aquilo me deu um arrepio, mas continuei dirigindo. A estrada estava deserta, e a sensação de isolamento era quase sufocante. A única companhia que eu tinha era aquele homem estranho ao meu lado, que parecia não fazer questão de falar muito. A viagem continuou em silêncio por vários minutos. O som da chuva batendo no para-brisa e o rugido do motor do caminhão eram os únicos ruídos que quebravam a quietude da madrugada. Eu olhava de relance para o homem, tentando entender o que havia de tão estranho nele, mas não conseguia ver seu rosto claramente por causa do chapéu. De repente, senti um peso estranho no ar, como se o ambiente ao meu redor tivesse mudado. O homem ao meu lado começou a murmurar algo, palavras que eu não conseguia entender. Olhei para ele, confuso. "O que você disse?" Ele não respondeu.
Apenas continuou murmurando, suas mãos apertando o casaco com força. O desconforto dentro de mim crescia a cada segundo, e eu comecei a pensar que talvez fosse melhor deixá-lo em algum lugar logo. Está tudo bem com você? Perguntei, tentando soar calmo. Foi então que ele virou a cabeça lentamente em minha direção, e, pela primeira vez, eu vi seu rosto. Seus olhos eram completamente negros, sem íris ou pupilas, apenas escuridão. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e havia algo de profundamente perturbador em seu olhar. Senti um frio percorrer minha espinha, e meu corpo inteiro ficou paralisado de medo. Você não deveria ter parado para mim, ele disse, com um tom que fez o sangue gelar nas minhas veias. Naquele momento, soube que algo terrível estava prestes a acontecer. Acelerei o caminhão, tentando me concentrar na estrada, mas a sensação de pavor era insuportável. O homem ao meu lado continuava me olhando, com aquele olhar vazio e sombrio. A estrada parecia se estender indefinidamente, e a chuva continuava a cair, pesada e constante. Minha mente estava a mil, tentando entender o que eu deveria fazer. O que era aquele homem? Como ele havia entrado no meu caminhão? Finalmente, depois do que pareceram horas, vi um posto de gasolina ao longe. Sem pensar duas vezes, desviei o caminhão para o acostamento e encostei no posto. Antes de eu poder dizer qualquer coisa, o homem abriu a porta e saiu, desaparecendo na escuridão da noite. Fiquei sentado na cabine, com o coração batendo descontroladamente, sem saber o que fazer. Esperei por alguns minutos, mas ele não voltou. Não havia mais ninguém por perto, apenas o som da chuva e a escuridão. Quando finalmente criei coragem para descer do caminhão e verificar se ele havia deixado algum rastro, percebi que o banco do passageiro estava seco. Não havia sinais de que alguém havia estado ali. Desde aquela noite, nunca mais dei carona para ninguém. E, até hoje, cada vez que vejo alguém parado na beira da estrada em noites chuvosas, sinto um calafrio, com medo de que aquele homem esteja me esperando novamente. Porque, da próxima vez, talvez eu não tenha tanta sorte. Lembro-me de que ele